Boa tarde, estamos começando mais uma live no Facebook do Amazonas Atual. Temos aqui dois convidados hoje, a professora Márcia Oliveira, da Universidade Federal de Roraima, e o professor Ricardo Castro, do ITEPS e das Faculdades Salesianas, Dom Bosco, não é isso? Isso. Então, nós convidamos os professores hoje para falar sobre um tema muito atual, que é a migração, né? Nós vivemos aí dois processos migratórios intensos recentemente. Um foi a migração dos haitianos, que passaram por Manaus, e muitos ficaram em Manaus, e agora, mais recentemente, dos indígenas venezuelanos e também de não indígenas venezuelanos que vieram para Manaus e para a região da Amazônia. Professora Márcia é uma pesquisadora sobre migração na Amazônia, tráfico de mulheres, e é esse tema específico que a gente vai discutir hoje. Boa tarde, professora. Boa tarde, Valmir. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professor Ricardo. Boa tarde para todos e todas. Professora, qual é o tipo de migração mais comum na Amazônia? É de brasileiros migrando de um lugar para o outro ou é de estrangeiros? Como é que a senhora avalia essa questão? Sim, nós fizemos um estudo bastante prolongado sobre essa questão no nosso doutorado, entre 2010 e 2014, mas nós já vimos estudando esse fenômeno na região há mais ou menos 20 anos, né? Desde a graduação a gente vem estudando esse fenômeno migratório na região amazônica. O que a gente vem concluindo, junto com outras instituições que estudam migrações na Amazônia, é que, de fato, nós temos uma quantidade muito expressiva de migrações internas. Então, os grandes deslocamentos que nós temos na região são deslocamentos dentro da Amazônia, de povos que saem do campo para pequenas cidades, dessas pequenas cidades para as maiores, com grande concentração em Manaus, com grande concentração na região aqui de Manaus, que funciona nesses trajetos migratórios quase que como uma cidade-estado, né? Uma referência em toda a Amazônia. Não só do estado do Amazonas, mas de outros estados também que confluem para Manaus. Então, o grande fluxo que nós temos são migrações internas, e nessas migrações internas nós temos as migrações transfronteiriças, que são ainda em maior volume que as migrações internacionais aqui para a região. De maneira especial, esses dois grandes fluxos que você acabou de citar, dos haitianos e do povo aral aí nos últimos 4, 5 anos, mas a migração mais acentuada continua sendo a migração interna. Uhum. Essa migração, ela facilita o tráfico de pessoas na região? Facilita. Há uma estreita conexão entre os deslocamentos, de maneira especial, os deslocamentos compulsórios, ou seja, esses deslocamentos involuntários, né, que as pessoas fazem sem ter muito esse direito de pensar o projeto migratório, de planejar a sua migração, e o tráfico de pessoas. Então, no geral, você tem agências que atuam no contrabando desses imigrantes, trasladando de outros países para as fronteiras brasileiras ou vice-versa, também do Brasil para outros países. E uma vez nessas malhas do contrabando de imigrantes, o tráfico para fins de exploração do trabalho ou do trabalho sexual se torna também já uma confluência. Essa questão do trabalho sexual é o mais comum do tráfico de pessoas? O mais comum tem sido, na nossa região, o tráfico para fins de exploração sexual comercial. Há pesquisas nesse campo desde 2000, aí a ONB fez uma grande pesquisa na região entre 99 e 2000 e já identificou algumas rotas internacionais do tráfico de pessoas na região, e isso vem só aumentando. De 2000 para cá, o que a gente percebe é que houve um grande aumento na atualidade esse tráfico para fins de exploração sexual é muito significativo na região. Há uma grande atuação de rotas de tráfico na região, aquilo que a gente chama das grandes máfias do tráfico, e a exploração sexual é muito pertinente. Professor Ricardo, como é que as autoridades lidam com essa questão do tráfico de pessoas? Como é que o senhor vê? Há uma conivência ou uma falta de ação do poder público em relação a isso? O que se percebe é que há muitas ligações, né, do institucional com essas redes também, né? Devido, vamos dizer assim, mesma dificuldade a falha da instituição, né?
de responder a essa necessidade e a região, né? Nós vivemos numa região onde a presença do Estado, a presença das instituições e devido também à incapacidade de trabalhar junto às comunidades locais, não é? Então, faz com que haja um enfraquecimento, não é? dessa ação concreta, né? Sobre essa realidade. Mas a gente percebe que as instituições, de um modo geral, elas sofrem com um problema que é gritante no Brasil, né? Que é a questão da corrupção, a questão, vamos dizer assim, da cooptação de pessoas, né? De autoridades mesmo vinculadas a essa questão, né? Então, há essa problemática, né? Professora, essa questão da exploração sexual, nesse caso da Venezuela, parece que está havendo uma dupla exploração aí, porque a gente tem informação de que mulheres também estão indo para a Venezuela para se prostituir, né? O que causa isso? Umas vêm para cá e outras vão para lá. São essas interconexões aí das redes migratórias e, ao mesmo tempo, dessas redes de tráfico. Já é um pouco histórico a situação de mulheres brasileiras, em regiões de garimpo ou em regiões de cassino na Venezuela. Enquanto que no lado brasileiro, essa questão dos jogos, as redes de cassinos estavam proibidas há muito tempo, na Venezuela isso era permitido de maneira especial nas regiões ali de fronteira, Santa Helena do Airém de maneira especial, e havia um corredor de mulheres brasileiras trabalhando nessa região, com bastante incidência, principalmente no final da década de 90, 2000 até 2010, houve uma incrementação muito grande de mulheres trabalhando na configuração como um todo, né? Muitas iam para trabalhar nos serviços domésticos, na área de limpeza, de manutenção desses cassinos também. Muitas iam para trabalhar nos bares, na própria estrutura, né, de negócio dessa região, e outras iam para trabalhar na questão sexual, na exploração sexual, né, no serviço sexual. Mas, assim, grande parte sem documentação, sem direitos trabalhistas, sem contrato de trabalho, o que configura tráfico, né? O que configura, então... Pois é, eu queria que a senhora pudesse dizer para a gente o que caracteriza o tráfico de pessoas. Então, uma das características centrais do tráfico é quando a pessoa ela migra com um projeto, com uma proposta de trabalho que não se concretiza no destino da migração, né? Ela sai daqui, por exemplo, com uma proposta de um contrato de trabalho, de um salário, de condições de trabalho, de horas de trabalho, né? E, de repente, quando elas chegam do lado de lá, no destino migratório, além dela não ter o contrato de trabalho, ela não tem, por exemplo, o controle das horas trabalhadas, né? Nós encontramos nos cassinos na Venezuela, quem estudou isso mais afinco foi um professor que agora é falecido, o professor ali da Universidade Federal de Roraima, que era o Rafael Oliveira. Ele estudou as mulheres em garimpos e nos cassinos durante mais de 20 anos. E a conclusão que ele chegava é que havia, de fato, é possível caracterizar como tráfico porque elas eram enganadas. Então, a questão do engano é a primeira característica da questão do tráfico. A segunda característica importante é a exploração do trabalho. Então, a gente mede, por exemplo, o enriquecimento desse cassino, dessa empresa que lida com jogos, né, no campo do lazer. Então, se ela tem 20 pessoas trabalhando e ela tem apenas 4 ou 5 contratadas e as demais são todas prestadoras de serviço sem nenhum contrato, tem incidência de tráfico. E principalmente se são estrangeiras, no caso as brasileiras trabalhando nessas regiões. O mesmo ocorre também nos garimpos da Venezuela. E qual seria o limite aí entre o tráfico de pessoas e o trabalho escravo? O trabalho escravo é uma linha muito tênue, né? No trabalho escravo a gente pode ter trabalhadores internos, aqui da região mesmo, em condições de trabalho análogo ao trabalho escravo, ou seja, quando você encontra as pessoas sem condições de trabalho, sem condições de contrato, sem direitos trabalhistas,
então se configura trabalho escravo. No geral, as pessoas em situação de tráfico também estão em situação de trabalho escravo, no geral, porque você não tem relações trabalhistas respeitadas na relação de trabalho. O tráfico é quando a pessoa é de fora que vem para um determinado lugar, né, numa determinada região. Esse traslado, né, esse traslado, ele pode ser interno, né? Nós encontramos aqui em Quari, por exemplo, essa região de Quari que nós fizemos a pesquisa durante muitos anos, algumas famílias que as filhas tinham vindo trabalhar em Manaus e que eles não tinham mais informação, não sabiam mais como é que estamos tão próximos aqui, né? E o pessoal, olha, faz 10, 15 anos que a minha filha foi trabalhar, saiu daqui com 14, 15 anos. Então, isso são vários agravantes. Primeiro, a exploração do trabalho infantil. Meninas com 12, 14, 15 anos que são transportadas para o trabalho doméstico. Num segundo momento, além do trabalho doméstico, elas também são submetidas ao trabalho sexual ou à exploração sexual. Então, você tem um segundo agravante. E o terceiro agravante disso é que se elas trabalham sem as condições mínimas de relações trabalhistas, é trabalho análogo à escravidão, né? Em relação a essa questão da exploração sexual de crianças e adolescentes, na Amazônia parece que há uma permissividade maior do que em outras regiões do Brasil, até do mundo. Por que isso ocorre? O professor pode responder a essa questão? De fato, meu campo de pesquisa não é processos migratórios, né? Mas eu acho que esse fato aqui na região está vinculado à pergunta que você fez anteriormente, né? Nós estamos numa região onde a presença do Estado, né, a presença de instituições, acho que isso de um modo geral no Brasil, né, mas aqui devido à própria geografia da nossa região, né, então isso cria imensas possibilidades para o tráfico, né? E também toda essa questão desse fator de mudança, de êxodo, né, do interior das áreas rurais para a área urbana, né, as áreas do campo para a área urbana, né, em busca de, vamos dizer assim, de melhoramentos, porque o atrativo urbano, né, é muito forte, principalmente com as camadas mais jovens, né, e existe na cultura, né, no próprio processo cultural da Amazônia, essa questão dos apadrinhamentos, né, onde muitas vezes jovens, crianças são levadas para as cidades, né, para iniciar um processo de educação, e aí também se incorre essa questão do tráfico, né, da escravização dessas pessoas. É dessa maneira que eu percebo, né? Professora, na Amazônia, no Amazonas, principalmente no interior do estado, desde muito tempo as mulheres casam muito cedo, né? Às vezes com 15 anos, até mais nova, já estão casando, tendo filhos ali. Isso é diferente das outras regiões? As mulheres e os homens também, né, Valmir? Tem os meninos bem jovenzinhos. Quando a gente está lidando com a questão cultural dentro do etnia indígena, existe um controle social sobre essas relações de casamento que a gente chama precoce. Aí caberia a etnia estar identificando e acompanhando esses processos de parentesco, nessas relações de parentesco. O problema é quando essa mesma relação de parentesco ela é apropriada em outra conjuntura, como por exemplo a cidade, ou quando você pensa, por exemplo, os aliciadores para a prostituição, para a exploração sexual comercial, que se aproveitam dessa questão que seria cultural, né, para uma finalidade que não é a finalidade das relações de parentesco. Então aí a gente tem um problema social e político na relação de parentesco quando você extrapola ou extrapõe-se a relação étnica. Então não há problemas, por exemplo, do casamento, talvez para nós que estamos na cidade e orientados por uma outra cultura, casar com 15, 16 anos seja um problema muito sério, e acreditamos que a pessoa ainda não tem a maturidade e tal, e o nosso conceito de criança, adolescente, jovens é um conceito, né, bastante amplo e prolongado, né, em nível de idade.
No conceito étnico, as coisas são diferentes. Nas etnias, por exemplo, a gente não tem criança, jovem, adolescente, a gente tem a criança e o adulto. Então, ele tem um rito de passagem onde tanto a menina como o menino passa a assumir uma responsabilidade adulta dentro de casa, da família e na própria comunidade. Então, são conceitos diferentes, são realidades e abordagens diferentes. O problema é quando, por exemplo, um aliciador que vem de fora, um europeu, um americano, sei lá, chega aqui... Ou um amazonense mesmo. Ou um amazonense mesmo que se aproveita dessa configuração cultural e étnica e se apropria dessa relação com outra finalidade, que não aquela das relações de parentesco, né? Professora, vamos voltando à questão da migração. A gente ouve muito nas redes sociais e nas ruas, até com certo rancor, um ranço, assim, uma frase que é a seguinte: a gente não vê os haitianos pedindo nos semáforos, né? Mas os venezuelanos sim. Os haitianos vêm para trabalhar aqui, os venezuelanos vêm para pedir, assumem essa condição de pedinte. Por que isso ocorre? Qual é a explicação para esse comportamento, né, dos dois? Os venezuelanos que estão nos semáforos pedindo, ou nos arredores da rodoviária, ou aí no centro da cidade, é importante a gente categorizar e entender quem são esses venezuelanos, né? De maneira especial, assim, os que estão nessa relação de mendicância são indígenas. E esses indígenas, de maneira especial da etnia Uarau, eles são coletores. Então, na sua origem étnica, eles coletam. E há uma dificuldade, assim, um trânsito, uma mudança muito rápida entre aquilo que é coletar o fruto da árvore, coletar a castanha, coletar o açaí, coletar o peixe no rio e coletar dinheiro na cidade. Então, a mesma relação de coleta que ele tem com a floresta, ele transfere para a cidade. E na cidade, de maneira especial, a mulher e a criança, porque na relação étnica, o homem vai caçar, o homem vai para o mato para caça ou para o rio para pescar e a mulher coleta. Daí essa predominância de mulheres pedindo nos semáforos, porque aqui ela não tem aonde coletar. Então, também é preciso entender essa questão étnica para a gente entender que elas não estão pedindo por pedir ou porque não querem trabalhar. E aí a questão do trabalho também é bastante delicada, porque essas pessoas elas não têm essa relação do trabalho doméstico, por exemplo, elas não têm a relação do trabalho privado ou outras formas de trabalho, elas não têm técnicas de trabalho como nós estamos acostumados na cidade. Então, elas têm outras formas de trabalho. Então, não é que elas não querem trabalhar, é que elas não têm a especialidade. Por exemplo, são exímias, como é que se diz? Tecedeiras de cestos. Elas fazem cestos, fazem coisas incríveis com palhas, com fibras vegetais e tal. Na falta desse material para elas trabalharem, logo elas vão fazer a coleta. E a coleta, no caso, seria de algum dinheiro para a sobrevivência. Então, se houvesse, por exemplo, se as instituições que lidam com políticas migratórias fossem sensíveis a esse entendimento cultural e oferecesse para essas mulheres da etnia Uarau condições de trabalho na cestaria, por exemplo, elas fariam coisas incríveis e poderiam estar ganhando a vida fabricando, tecendo cestos e vendendo, colocando esses cestos no mercado, sem essa humilhação da mendicância. Então, a mendicância ali vai aparecer muito relacionado com a questão étnica, né, que precisa ser pensada também quando a gente pensa em como atender esses migrantes. E, inclusive, tem uma outra questão que é o seguinte, dizem que os homens, isso já veio várias vezes nas redes sociais, os homens estão lá esperando esse dinheiro da mulher para ficar tomando cachaça lá na feira, ali em frente, onde eles estão hospedados ali pelo governo do estado. A questão da bebida entre os homens é um problema também que tem uma influência, que também tem uma relação étnica ali importante. Esses povos indígenas, o organismo deles não está preparado para o álcool, não está preparado para a bebida. Inclusive, tem vários deles que estão já apresentando problemas sérios de saúde relacionados com o alcoolismo. Então, quer dizer, o organismo deles não está preparado nem para a absorção da quantidade de açúcar que eles têm na cidade, nem a quantidade de álcool. Então, são dois fatores ali importantes de saúde pública que precisam ser pensados também
nessa mudança rápida, né, brusca, dessa região do Orinoco aqui para a nossa região. E também, Valmir, acho que é preciso problematizar o que está acontecendo lá na Venezuela para esse deslocamento tão drástico, né? Sim. Assim, é uma etnia inteira, um povo inteiro que se trasladou do Orinoco para outras regiões, de maneira especial para o lado de cá, justamente porque você tem ali uma ausência de políticas de acompanhamento, de fixação, de direito desse povo ao seu território, pelo problema da ocupação das grandes mineradoras na região, de maneira especial os mineradores de ferro, né? Pois é, o que a gente ouve, as pessoas falam e culpam é o governo em si, né? É o governo do Nicolás Maduro que fez essas pessoas virem para cá nesse processo migratório. Na verdade, não é só isso, né? Não, a gente tem na região uma incidência muito forte das grandes mineradoras, que da mesma forma que aqui no Brasil, muitas vezes nem respeitam as leis locais, não respeitam as legislações locais. Basta você vir aqui na divisa do Pará com o estado do Amazonas, também nós temos um fluxo migratório muito intenso do pessoal aí de Juriti, Óbidos, para Manaus, para a nossa região, e também ali você tem uma presença intensa de mineradoras como a Alcoa, outras grandes mineradoras na região, que provocam um grande fluxo de expulsão de pessoas. As pessoas se sentem incomodadas, as pessoas não podem mais caçar, não podem mais pescar, não podem mais ter a sua agricultura, os rios contaminados, como é que as pessoas vão sobreviver, né? Por exemplo, os indígenas que precisam da floresta e dos rios, sem floresta e sem rios. Então, eles são deslocados de maneira bastante compulsória. Há um acordo entre as mineradoras e o governo para a exploração, mas não há um acordo entre o governo e a sociedade para garantia dos territórios indígenas. Ok. E nesse caso aí do Rio Orinoco, a senhora estava falando aqui, antes da entrevista, ele está totalmente contaminado e esses indígenas não têm mais ali como se manter, né, principalmente da pesca. A pesca para eles acabou ali naquela região. Então, essa região da Gran Savana, de maneira especial o trapézio, né, do Orinoco, ali essa região do delta do Orinoco, melhor, né, é a região que você tem importantes afluentes do rio Orinoco. As etnias são localizadas nesse território dos grandes afluentes do Orinoco, e esses afluentes recebem diretamente a água contaminada do Orinoco. Então, não só aqueles que estão à margem do Orinoco, mas todos aqueles que dependem dos afluentes, você tem afluentes com a capacidade de pesca totalmente comprometida. Uma vez que você tem pesca comprometida, a caça também vai fugindo da região, ou vai morrendo ou vai fugindo da região. Então, esses dois fatores são fatores importantes de expulsão, né? E além outro elemento importante também é o próprio consumo de água. Entrevistando vários desses uarau que estão por aqui nos sinais, nos semáforos, eu me lembro de uma senhora que não conseguia falar quase nada em português, e eu insistia com ela, mas afinal, o que provocou a sua saída? Por que você veio? E ela repetiu o tempo todo a palavra mocara, mocara, mocara. Na língua indígena quer dizer maldição. Então, entendendo o que aconteceu, eles entenderam que essa contaminação toda, eles entenderam no campo étnico, no campo cultural. Então, para eles, há uma grande maldição na região. E eles não querem ficar numa região que está com uma maldição, né? Então, eles estão se deslocando em grande proporção, justamente fugindo da tal da maldição, que eles não conseguem explicar pelo entendimento deles, né? E a migração acaba sendo ali esse fator de expulsão, esse fator de busca de condições de vida, né? E eu acredito que eles vão demorar um tempinho até, primeiro, se adaptar, né, ao tema da cidade, que é uma realidade difícil para eles, complicada, né, para eles de uma hora para outra deixarem de serem coletores e estarem na floresta e virem para a cidade, primeiro elemento. O segundo, o elemento trabalho. Eles sabem trabalhar com tecelagem, com cestarias, eles não sabem trabalhar em outras atividades, né? Por isso que os homens ficam em casa esperando, eles não têm um preparo para outras atividades de trabalho. Não tem onde caçar? Claro, né? E ficam ali esperando, né, o que vai ser. Agora, então, existe toda uma política pública de preparação para o trabalho, de inserção na educação, todo um processo, né? Pois é, eu ia perguntar exatamente isso. Uma vez
que esses fatos aconteceram e houve a migração, de quem é a responsabilidade agora? É dos governos para onde eles migraram, de atuar para que eles recuperem aí, pelo menos minimamente, as condições de vida? Né? Então, Vamir, essa responsabilidade é dos estados nacionais, né? Tanto o estado que provoca as migrações como o estado que recebe as migrações, a migração é um problema de estado, não é um problema de uma instituição ou do povo que migrou. A migração é uma questão de estado. Hoje começou a funcionar a nova lei de migração no Brasil, né? A primeira aí, depois de um processo de mais de 30 anos, né, com uma lei bem ultrapassada, muito criticada, tanto em nível nacional como internacional, nós temos, então, hoje começa a funcionar legalmente a nova lei de migrações do Brasil. Essa lei, por exemplo, ela deixa claro que migração é uma questão de sociedade. Hoje são os venezuelanos vindo para cá, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Quantos brasileiros que estão fora do Brasil trabalhando em outros países, né, ou nas fronteiras dos países vizinhos também, a gente falava no início das mulheres que estão aí na região de garimpo, ou na região dos cassinos, né? Quantos garimpeiros brasileiros que estão aí no Suriname, nas Guiana, né, nas fronteiras nossas também. Então, quer dizer, a migração, os deslocamentos é uma questão de Estado, não é uma questão de uma instituição ou de quem está migrando. Quem está migrando não é que seja uma vítima dos processos sociais, mas faz parte de toda uma engrenagem de sociedade. Então, quem está migrando muitas vezes não tem sequer a possibilidade de escolher entre migrar ou não migrar. Então, nós não podemos culpabilizar ou criminalizar esse imigrante pelo deslocamento. A migração é uma questão de Estado, de sociedade, né? Tem uma pergunta aqui do Patrick Mota, nosso repórter. Ele diz assim: o Brasil costuma receber sem preocupação povos que enfrentam sérios problemas em seus países. Durante a Segunda Guerra estão os japoneses, entre outros. Mais recentemente, os haitianos, com a situação do terremoto, como já foi citado, os venezuelanos pela questão política do país. Enquanto isso, outros países parecem não dar a mínima para essas causas humanitárias. O Brasil está agindo corretamente e os demais países não? Ou é o contrário? Um abraço ao Patrick, me lembro do Patrick numa das nossas atividades de campo, pesquisa de campo aí com os nossos alunos lá no Seringal. Um abraço, Patrick, saudade de você. Então, Patrick, essa questão, como eu disse antes, a migração é uma questão de Estado, não é uma questão do grupo deslocado, não é uma questão institucional, ou de instituições que lidam com migrações, né? O Brasil, ele tem ganhado muito com as migrações. Nós, por exemplo, fomos pensar toda a contribuição que os japoneses trouxeram para a nossa região, os refugiados da década de 70, de 80 e mesmo agora recentemente. Por exemplo, a gente teve um momento que a gente tinha uma contribuição importantíssima da imprensa graças à migração de povos aí da região do Oriente, da Ásia e assim por diante. A Amazônia tem um enriquecimento tremendo com a partilha de tecnologias que os japoneses trouxeram, principalmente para a produção de alimentos na região. Então, na verdade, as migrações, para além de ser um problema social, político, econômico, elas são também, Patrick, uma troca de experiência, uma troca de tecnologias, elas também representam grandes avanços para a sociedade que acolhe, né? Então, essa questão das trocas culturais, das técnicas, das tecnologias de trabalho, né? Eu fico pensando aqui, se a gente conseguisse absorver no nosso mercado toda a tecnologia que os venezuelanos da etnia Huaral têm na construção de cestos, né, a gente poderia fazer coisas incríveis. Então, são trocas, né? A gente não pode ver a migração apenas como um problema ou que o Brasil esteja absorvendo assim, em maior ou menor proporção. Na verdade, a migração hoje é uma questão de todo o planeta Terra. A gente não tem um país que não tenha a migração como um elemento importante, tanto no campo político, social, econômico. Então, a migração hoje é a grande característica da sociedade moderna. Então, não há como a gente dizer, tem um país que só envia migrantes, outro só recebe. A migração hoje, dizia o Zygmunt Bauman, esse nosso sociólogo que faleceu em janeiro, ela é a grande característica da modernidade, da sociedade moderna. Então, não há como você falar hoje de questões econômicas, sociais e políticas sem levar em consideração esses fluxos migratórios, os fatores migratórios, né? Ok. Professor, o senhor queria complementar? Não, exatamente. Eu acho que talvez a melhor perspectiva, né, para entender esses processos é mesmo essa perspectiva do enriquecimento mútuo, né?
E nós estamos em um momento na história global, né, a gente pode dizer assim, em que eu acho que superar essa questão dos etnocentrismos, né, de fechar nossas fronteiras, né, eu acho que é uma perda imensa, né. A Europa, mesmo com a questão da diminuição da população, do envelhecimento da população, ela poderia se beneficiar bastante, né. É claro que isso exige repensar o pensamento, né, como vai dizer Morin, né? Rever todas as nossas estruturas mentais e culturais e nacionalismos, né, e etnocentrismos, né, que muitas vezes estão por detrás dessa perspectiva, né, para reelaborar políticas e possibilidades, né, de enriquecimento, né, e também de criar um sentimento de solidariedade humana, né. Eu acho que esses processos eles também nos humanizam, né, eles criam esse sentimento de humanidade, de solidariedade, de criar um sentimento, né, que eu acho que é um fator importante para o desenvolvimento humano, né. Então, essas abordagens mais positivas, elas são muito importantes, né, na análise desses fenômenos e na maneira como a gente vai reagir frente a eles, né. Ok. A professora Márcia Oliveira trouxe aqui 3 livros, né? Ela é Tráfico de Mulheres na Amazônia, esse livro aqui, escrito com a professora Iraildes Caldas Torres, né, e Márcia Maria de Oliveira. A gente já falou um pouco sobre essa questão do tráfico de mulheres. Tem também a dissertação é a tese de doutorado da professora Márcia, Dinâmicas Migratórias na Amazônia Contemporânea, né? E temos aqui também Etos das Mulheres da Floresta. Esse aqui a gente não falou muito sobre isso, professora. A senhora quer dar uma pincelada sobre esse livro? Esse é um livro, uma coletânea de textos organizado pela professora Iraildes Caldas Torres também. É o resultado de uma pesquisa que nós fizemos entre 2008 e 2012. Foi publicado pela Valei e pela FAPEAM em 2012. O resultado, então, dessa pesquisa que nós fizemos com mulheres aí que trabalham com farinha, com agricultura familiar, com o empoderamento das mulheres da floresta nessa região entre Tefé e Quari, dentro do município de Quari, mas aí nessa fronteira com Tefé e Quari, no Lago do Quari e no Médio Solimões, aí já indo na direção de Tefé. Um trabalho muito bonito também, tem umas abordagens interessantes aí sobre a luta dessas mulheres da floresta. Com esse arrefecimento do polo industrial de Manaus nos últimos 2 anos, a senhora acha que esse processo migratório diminui? As pessoas estão ficando mais nos municípios, no interior do estado? Essa pesquisa que nós fizemos em Quari, ela apresentava exatamente algumas dessas resistências, né? A resistência à migração. Então, por exemplo, a fabricação de farinha, né? Essas mulheres envolvidas na farinha, querendo ou não, representa uma economia doméstica que não precisa forçar as pessoas para trabalhar em outros lugares. Quer dizer, ela tem aí o seu sustento, tem aí as condições mínimas de existência, sem precisar migrar. Então, o que a gente tem percebido são muitas alternativas e várias instituições estão envolvidas nisso. Eu destaco aqui o trabalho da Cáritas, aqui na região, Cáritas Brasileiras na região, nessa tentativa de investir em pequenos projetos, a casa de farinha, a pesca artesanal, a repovoação de lagos, né, o aumento da pesca em determinados lagos da região que estavam aí ficando escassos, ou alternativas também como a mesma questão do artesanato, da biojoia, de aproveitar mais os elementos da floresta, como fatores que não necessariamente promova essa saída em busca de trabalho. Então, se o trabalho local ele é incrementado, ele é facilitado, as pessoas não precisam migrar em busca de trabalho. Então, nesse sentido, essas alternativas elas valem também como possibilidades de enfrentar esse caminho sem volta para a cidade, para a busca de trabalho na cidade. Ainda mais agora com a diminuição desse trabalho, né?
As pessoas falam muito em desenvolvimento sustentável, os políticos gostam muito dessa palavra. Eu nunca acreditei, por exemplo, numa economia em que você colocasse aqui a indústria para produzir em grande quantidade para vender para o mundo, mas em iniciativas como essa, né, de pessoas que trabalham ali, tiram seu sustento da floresta e permanecem nessa floresta, né? Como é que a senhora avalia isso, professora? Claro, a gente tem alguns projetos aí que, por exemplo, conseguem fazer o cacau crioulo, nesse cacau rústico aí da floresta, ganhar o mercado internacional sem necessariamente passar pela Zona Franca de Manaus. A gente tem experiência como no sul do Amazonas, de você conseguir fazer o pirarucu ou alguns pescados da região ganharem o mercado sem necessariamente passarem por um controle comercial na região. São todas iniciativas que vão comprovando que hoje a castanha, por exemplo, a maioria da castanha que sai da região da Amazônia para outros países, ela sai através de cooperativas, através de iniciativas locais, que não necessariamente estão vinculadas ou dependentes dessa relação com grandes projetos de desenvolvimento econômico na região. Então, são alternativas que as populações vão buscando e que, de fato, aí sim você pode chamar, talvez, essas iniciativas de desenvolvimento sustentável. Caso contrário, é quase que um clichê, né? Desenvolvimento sustentável já virou um clichê. Essas pequenas iniciativas, por mais que elas pareçam pequenas, se comparadas à Zona Franca de Manaus, mas quando você analisa essas iniciativas no local, no território onde ela está sendo gestada, ela significa muita potencialização para aquela localidade, para aquele grupo, e vai justamente fortalecendo essas economias locais, né? Eu vi uma vez uma coisa que era fazer combustível do Tucumã, por exemplo. Eu acho meio absurdo um projeto desse, porque não vai conseguir sustentar e baratear o combustível, o preço do combustível hoje, né? Então, corre-se o risco de tirar o nosso Tucumã. Tirar o Tucumã. A castanha já foi tirada, né? Porque eu me lembro que 3 anos atrás, eu comprava a castanha a R$35 o quilo na feira. Eu me assustei um dia desse que eu perguntei o preço, R$100 o quilo. R$100 o quilo. Então, a gente não pode mais... o nosso o açaí pobre também, não come mais castanha. Nosso né? açaí também foi para fora e ficou caríssimo aqui dentro. Exatamente. Né? Então, não sei até que ponto é válido a gente botar as coisas lá para fora. Vamos comer nós aqui primeiro, que sobrar vai. Professora, muito obrigado. Professor Ricardo Castro também, muito obrigado pela participação. Nós encerramos aqui, agradecemos os esclarecimentos, principalmente nessa questão da migração. Eu acho muito importante esse tema, professora, e a gente precisa discutir, porque na cabeça das pessoas é aquilo, eles vêm para cá para tirar o nosso emprego, vêm para cá para pedir nas ruas e tal, e não fazem uma avaliação sociológica do que isso significa, né? Eu que agradeço, Valmir, estamos aí para contribuir sempre com as reflexões. Muito obrigada. Obrigado. Amazonas Atual, 4 anos, o site de maior credibilidade do Amazonas.